Biotecnologia no Enem. Esse é um dos assuntos que todo ano está lá na tua prova e vai perfazer junto com fisiologia e com ecologia 70% da tua prova. Então, se você quer aumentar o seu TRI, aumentar também o seu número de acertos, biotecnologia tem que ser um assunto que você tem que dar atenção. Mas, professor, a biotecnologia inteira? Não. Quando biotecnologia cai no Enem, é principalmente dois conteúdos específicos que eu vou falar aqui para você. Quando a gente olha para as métricas e as recorrências no Enem, você vai ver que a biotecnologia, como eu disse, é um dos assuntos que mais cai. Então a gente tem questão em 2020, 2021, 2022 e por aí vai. Sempre cai biotecnologia no Enem aplicação comum, no Enem digital, no Enem PPL, no Enem segunda aplicação, sempre tem biotecnologia. Tranquilo? Só que dentro da biotecnologia a gente tem essas 6 classes de conteúdos específicas. Eu tenho os conceitos fundamentais. O que seria isso, professor? Os conceitos fundamentais seriam basicamente aquilo que eu necessito para entender o que de fato é biotecnologia. Então, o que é a biotecnologia? É quando eu utilizo um processo, um organismo ou algum produto desse organismo para uma finalidade específica, seja econômica, seja médica e assim por diante. Então, utilizei um indivíduo, um produto de um indivíduo ou um processo realizado por algum indivíduo, algum organismo vivo, eu estou falando de biotecnologia. Tranquilo? Porque muita gente acha que biotecnologia é só mexer com DNA, é só editar as células, é só corrigir problemas genéticos. Não é isso biotecnologia. Fazer bolo é biotecnologia. Eu estou me utilizando do fermento biológico para crescer a massa. Então, eu estou me utilizando de um processo executado por um ser vivo. Eu estou fazendo biotecnologia ali, certo? Então, tudo isso que gira em torno dessa definição vai ser um conceito fundamental. E existem no Enem algumas questões que são trazidas com relação a esses conceitos fundamentais. Quando a gente vai para os conceitos fundamentais, não caiu mais do que 3 questões ao longo de todos esses anos de Enem. Então, desde 2009 até 2024, que é quando eu estou gravando, 2025, desculpa, que é quando eu estou gravando esse vídeo, então o último Enem foi 2024, a gente não teve mais do que 3 questões desse conteúdo aqui, dessa abazinha, tá? Quando a gente pensa em biotecnologia, é muito comum a gente pensar clonagem, professor. Nossa, é muito massa a gente pensar em edição gênica, em terapia gênica, mas só que esses conteúdos não caem muito também. Então, quando eu falo de biotecnologia no Enem, sendo um assunto recorrente, não é edição gênica, não é clonagem, não é terapia gênica, que são os mais recorrentes. Então, quando a gente vai olhar as métricas, nós temos ao longo de todos esses Enems apenas 2 questões de edição gênica, ou seja, questões que trazem conceitos e contextos de mexer ali com DNA especificamente, de editar, tirar uma parte, colocar outra, sempre gira em torno disso. 2 questões só. 2 questõezinhas também de clonagem, falando sobre clonagem de forma direta. Né? Então, só 2 questões ao longo de todos esses Enems, desde 2009, tá, gente? É muito Enem para a gente contabilizar, só 2 questões. E terapia gênica, professor, que é um assunto muito recorrente, muito atual, né? Utilizar aí células do próprio indivíduo, editar elas, né, fora do corpo e colocá-las lá para corrigir um problema, não cai muito também. A gente tem só 6 questões ao longo de todos esses Enems. Por que eu estou te fornecendo essa informação, gente? Porque dentro da caminhada, né, dessa maratona de preparação para o Enem, você precisa saber onde direcionar os seus esforços, tá? No sentido de que saber onde gastar energia de fato e que isso vai te trazer mais acertos, isso vai aumentar o teu número de acertos, o teu TRI e assim por diante. Quais são os 2 assuntos que mais caem no Enem quando o assunto é biotecnologia? O primeiro deles é DNA recombinante, com 14 questões na história do Enem. Olha só a discrepância desse conteúdo com relação aos outros. Quando cai biotecnologia, a grande probabilidade de que seja uma questão de DNA recombinante, ela existe. E qual é o segundo assunto que mais cai? É o assunto de PCR e eletroforese. Quando a gente olha para PCR e eletroforese, nós vamos ver que existem na história do Enem 11 questões deste assunto, deste conteúdo. Então, são 2 áreas da biotecnologia que você precisa dar um enfoque maior. Então, você pega, professor, estou sem tempo para estudar, a biologia tem um cronograma enorme, eu ainda tenho que estudar para as outras matérias, o que é que eu vou precisar saber sobre biotecnologia? Quer direcionar a energia da forma certa? Foca nesses dois. Com certeza você vai ter ali, né, um leque maior para utilizar na hora da sua prova e conseguir acertos com relação a isso.
Então eu tenho 14 questões de DNA recombinante e 11 questões de PCR eletroforese. E aí você pode estar se perguntando para mim assim, mas professor, que diabo é PCR eletroforese ou DNA recombinante? Eu estou aqui para te ajudar com esses dois conteúdos. Nesse vídeo, logicamente, eu não vou dar uma aula gigantesca como muitos professores fazem por aí, de te prender 1 hora num vídeo para te ensinar sobre um determinado conceito para mostrar que sabe ou coisa do tipo. Não, eu quero te entregar aqui 3 ferramentas sobre cada um desses conceitos para que você possa, primeiro, identificar se a questão é desse conteúdo e, segundo, resolver uma questão desse conteúdo. Como assim, professor? Em poucos minutos de vídeo eu vou conseguir entender algo que eu nunca entendi na vida toda? Exatamente. Esse é o ponto. Se você fica aqui comigo, assim como muitos dos meus alunos que estão comigo na M Academy, tem aulas onde eu entrego para eles o que é preciso para ele resolver uma questão. Porque o Enem não quer que você seja um especialista. Especialista em biologia tem que ser eu. Você tem que ser um bom resolutor de questões do Enem. E é isso que a gente faz com os nossos alunos aqui dentro da M Academy. Então segura aí, nesse vídeo vamos aqui para o nosso primeiro conteúdo, tá certo? Que é a parte de DNA recombinante. Professor, para resolver uma questão de DNA recombinante, para eu conseguir identificar ela, o que é que eu preciso saber? Você precisa saber identificar esses 3 passos da tecnologia. Primeiro de tudo, eu preciso saber que eu tenho um DNA exógeno. O que é isso, professor? Vem comigo. DNA. O que é o DNA, professor? Não sei o que é DNA, vai saber agora. Imagine que você tem uma operação para executar com um eletrônico, mas você não sabe como fazer. Você vai buscar onde? Você vai buscar num manual de operações. Erroneamente, a gente não lê os manuais daquilo que a gente compra, mas era o certo, né? Para entender como funciona. Então, quando eu vou para o manual de operações, está escrito lá exatamente o passo a passo de como funcionar aquele determinado equipamento. A mesma coisa acontece com os seres vivos. Os seres vivos são máquinas de operação altamente complexas. E quando eu não sei como fazê-las funcionar, eu preciso ir para o meu manual de operações. Então está escrito lá no interior da célula uma mensagem dizendo o passo a passo de como funciona cada coisa dentro desse organismo. Este é, para você que nunca ouviu falar dessa forma, o DNA. O DNA é o manual de operações da célula. Então ela vai lá na parte do manual, tipo assim, leis de uso, recarga, geração de energia, tá tudo escrito lá para ela saber o que fazer. E ela vai utilizar essas partes, né, específicas para manifestar coisas que são visíveis, para execução daquele processo. Então, por exemplo, eu leio o manual de operações, eu fui lá na parte de recarga, para comprar um computador, li ali o manual de operações, recarga. Como é que eu recarrego o meu computador? Você precisa pegar o cabo de alimentação, conectar na entrada X, colocar na tomada e ver se tal coisa está acontecendo na tela, beleza? Mesma coisa vai acontecer com a célula. Eu preciso ali de um equipamento para fechar uma saída da célula que está aberta, certo? Como é que eu faço para fechar essa saída da célula que está aberta? Eu vou lá na minha base de informação, eu leio, eu preciso dessa estrutura. Li, eu fabrico essa estrutura, ela vai lá e fecha aquela abertura que estava na célula. É assim que funciona o processo de funcionamento e da utilização do DNA. Então, você consegue compreender que uma informação, ou seja, um DNA específico, ele vai gerar a execução de um processo, ou seja, uma característica ela vai ser visível, algum procedimento, alguma execução. Você vai conseguir ver o que aquela informação ela conseguiu, que ela conseguiu direcionar. Tranquilo? Só que veja que eu coloquei um nomezinho externo aqui, ó. Um DNA exógeno. O que é exógeno? Exo vem de externo. Então é um DNA externo. Vamos lá para a síntese das informações. Eu estou falando de uma informação que vai me dar uma característica específica, uma execução específica daquele equipamento. Só que essa informação ela é externa. Pegou a ideia? Se é uma informação que vem de fora, eu preciso fazer o que com ela? Eu preciso fazer uma inserção. Se ela não é uma informação que está em mim, eu preciso inserir ela em mim para que essa característica ela seja visualizada no meu organismo, tá? Então, por isso eu tenho um organismo de interesse. O que seria isso? Imagine que eu tenho uma suscetibilidade à alergia de camarão, tá? Então, eu comi camarão, eu vou
ter um quadro alérgico ali, vou ficar todo inchado, posso até morrer. Eu não tenho alergia para camarão não, tá? Mas é só exemplo. Ainda bem que eu não tenho, porque camarão é muito bom, né? Então, e eu moro na terra do camarão, então se eu não pudesse comer camarão, tava ruim. Mas graças a Deus eu posso. Então, olha só. O que acontece? Eu tenho alergia a camarão. Só que eu descobri que o camarão não tem alergia a ele mesmo. Olha só que maravilha, né? O camarão não tem alergia a ele mesmo. Então, ele tem uma informação lá no DNA dele que quando ele lê, diz assim: olha, não tem alergia a si mesmo. Tipo isso, tá? Eu não quero mais ter alergia a camarão. O que é que eu posso fazer? Eu pego essa informação do camarão. Olha só, um DNA externo, não é meu, é do camarão. Eu tirei essa informação do camarão e coloquei em mim. Resultado, quando eu comer camarão, eu não vou ter mais alergia a camarão. Por quê? Porque agora eu tenho aquela informação que diz: não tem alergia a si mesmo. Compreendeu? Então é exatamente esse processo. O organismo de interesse era quem? Eu mesmo. Eu estava extraindo uma informação que eu queria, que ia gerar para mim uma característica de interesse, inserindo em mim para que eu possa expressar essa característica. Isso é DNA recombinante. Tranquilo? Por quê? Eu estou tirando uma característica externa, inserindo num organismo para que esse organismo que recebeu expresse a característica que eu quero. É exatamente isso. Se você compreendeu esses 3 passos, você resolve toda e qualquer questão de DNA recombinante. Confia. Confia que é exatamente isso. Então imagine que eu estou falando aqui, por exemplo, de uma plantinha, tá? Que ela acaba sofrendo com um determinado fungo, tá? Então quando esse fungo pega nela, ela acaba morrendo. E aí eu descobri que uma bactéria específica, ela tem uma informação, ou seja, um DNA aqui, ó. Ela tem um DNA que resiste a esse fungo. Então, o fungo, quando chega perto dela, ele não sobrevive. O que é que eu posso fazer com a tecnologia do DNA recombinante? Eu extraio esse DNA, olha só o meu DNA exógeno, extraí ele, certo? E agora eu quero inserir esse DNA exógeno em quem? No meu organismo de interesse. Eu quero que a minha planta ela não sofra mais com esse fungo. Então eu vou transferir aqui, acabei desenhando na frente aqui, né? Professor, problemas técnicos. Quem sabe fazer ao vivo, vamos lá. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e inserir dentro da planta. Resultado, o fungo que chegar perto dessa planta que tem agora essa informação lá da bactéria, não vai mais conseguir parasitar esta plantinha. Ou seja, eu criei uma planta resistente a esse fungo porque eu inseri uma informação de interesse nela. Olha só, isso é DNA recombinante. Isso é o que gera os organismos transgênicos. Beleza? Esse aqui é um organismo transgênico. Tranquilo? Então, este processo de DNA recombinante também pode ser referenciado dentro das questões como transgenia. Isso também pode acontecer dentro das questões. Pegou a ideia? Professor, passei 10 anos para entender o que era DNA recombinante e me explicou em 7 minutos. É exatamente o que a gente faz. Imagine você estar dentro da AM Academy para me ter ao seu lado ao longo do ano inteiro. Vai fazer sentido? Vai aumentar teu rendimento? Com certeza. Aqui o foco é no que você precisa para te ajudar a resolver toda e qualquer questão, certo? Sem ficar perdendo tempo com preciosismo para estar mostrando que sabe, mostrando coisa que não cai e ensinando aprofundamento que o aluno nunca vai utilizar na vida. Então, vem comigo e vamos aqui para o segundo conteúdo. PCR e eletroforese. Olha só, gente, o que é PCR e eletroforese? Professor, eu nunca consegui entender esses termos. Vai entender agora. Esse é o meu compromisso com você em 6 minutos mostrar o que isso aqui funciona, tá? Então, olha só. Gente, PCR e eletroforese é o quê? DNA. Eu preciso dessa informação, a gente já entendeu que é o manual de operações. Então imagine que eu preciso desse DNA para identificar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma informação específica, você tem uma informação específica, um vírus tem uma informação específica, o seu próprio manual de operações, e aí eu consigo identificar de qual indivíduo eu estou trabalhando só com base nas informações que eu tenho acesso. É a mesma coisa de, por exemplo, tem uma cena do crime, tá? Cena do crime, uma gota de sangue na cena do crime, CSI, uma gota de sangue. Professor, como é que eu vou saber que aquele sangue é de indivíduo X?
Porque eu vou pegar aquela pouquíssima informação que tem ali e eu preciso amplificar ela para eu saber que aquela informação é de alguém, concorda? Então, se eu tenho uma única informaçãozinha daquela, vamos dizer que eu precisaria de 10.000 daquelas informações para eu bater o martelo e dizer assim, olha, é dessa pessoa. Então, o processo de PCR nada mais é do que essa amplificação. Como assim, professor? Pensa aí no que é uma amplificação. Eu estou ampliando o tamanho de algo que é muito pequeno, certo? Então eu tenho aí uma amplificação de algo que é muito pequeno. Como é que eu consigo fazer isso, professor? Eu vou me utilizar do processo que existe para a replicação do DNA. A nossa célula, ela não precisa fabricar mais informação para que ela possa repartir essa informação na hora de dividir células. Como é que você cresce? Você cresce multiplicando suas células. E como é que eu vou entregar para que todas tenham a mesma informação? Eu preciso amplificar, eu preciso colocar mais informação ali naquele leque, certo? Então, o que é que acontece? Essa amplificação, ela vai nos auxiliar a ter uma amostra maior para analisar. Tranquilo? Se eu só tenho uma gota de sangue, ali só tem 10 fitazinhas de DNA. Mas eu preciso de 10.000 para analisar. Então, vamos jogar para 10.000, beleza? Como é que eu faço isso, professor? Eu vou pegar o meu DNA aqui, ó. Imagine que eu só tenho uma fita, olha só, eu só tenho um DNA aí de informação. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou separar esse DNA, certo? Que essa aqui é a informação que eu quero, então eu vou separar, vou cortar ele no meio. E à medida que eu separo ele, essa informação ela vai ficar exposta. Então as letrinhas que nós temos aqui, olha só, para comunicar a informação que nós queremos, estará nada mais nada menos do que aberta. O que é que eu preciso? Eu tenho uma informação só, eu quero amplificar isso. Então eu vou multiplicar por 2, por 4 e assim por diante. Como é que eu faço isso, professor? Na segunda etapa do PCR, eu vou marcar a informação que eu quero. Marquei aqui, ó, com esses pontinhos vermelhos. O que é essa marcação? Essa etapa se chama, grave isso no seu coração, de anelamento dos primers. Eita, poxa, professor, o que é isso? O anelamento dos primers nada mais é do que eu estou dizendo para esse processo biotecnológico que eu só quero que ele copie a informação daquela parte que está no meio. Só isso. É como se eu estivesse ali marcando o meu trilho. Então eu tenho o trilho do trem, eu digo, ó, o trem só vai daqui até aqui, beleza? Então eu estou marcando daqui até aqui. Se chegou aqui, ele para, voltou, ele para também. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para ele que ele não precisa fazer mais informação do que isso daí que eu estou marcando. Resultado, na sequência, nós vamos colocar uma proteína que é responsável por montar essa cadeia, ou seja, fazer os bloquinhos se encaixarem. O que é que ele vai fazer? Nessa sequência, após essa marcação, eu vou ter de fato a extensão da minha informação. Então ele vai completar aqui, ó, as lacunas. Tranquilo? Igual quando você fazia lá com tia Lourdes no ensino fundamental, de preencher lacunas, essa proteínazinha ela vai preenchendo esse espaço. Pronto. No final, o que é que eu vou ter? Você consegue ver que eu tenho agora duas informações, ou seja, eu tenho duas moléculas de DNA, onde na verdade no início eu só tinha apenas uma. Esse é o processo de amplificação. No próximo ciclo disso aqui, essas duas vão dar origem a mais duas, eu vou ter 4. Essas 4 vão dar origem a cada uma a mais duas, eu vou ter 8. E aí eu começo a amplificar. Isso é o PCR. O que é que o PCR quer dizer? Reação em cadeia da polimerase. A polimerase é a proteína que faz essa cadeia aí. A reação em cadeia é porque eu fico repetindo esse ciclo, aumentando o número de moléculas de DNA que eu preciso para analisar. Tranquilo? Isso é PCR. Ficou claro? Rapidinho eu tentei te explicar por quê. Uma aula mais aprofundada, eu teria uma aula só para explicar PCR, como eu tenho lá na M Academy. Eu tenho uma aula só para PCR, uma aula só para eletroforese, uma aula só para DNA recombinante. Aqui eu estou entregando os passos que você precisa para sair desse vídeo e resolver questões sobre PCR. Tranquilo? E o que é que seria a eletroforese, professor? A eletroforese nada mais é do que uma forma de você analisar essas moléculas de DNA. Como assim? Eu vou pegar essas moléculas e vou jogar numa placa, que é essa placa que eu estou mostrando para vocês.
Então imagine que eu peguei essas minhas amostras, esses meus DNAs que eu amplifiquei e joguei eles aqui dentro, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar. Como é que eu analiso, professor? Eu analiso pelo tamanho, certo? Então, como assim, professor, eu analiso pelo tamanho? Como é um exame de DNA, o exame de DNA ele se ancora no princípio da comparação. Eu vou escolher informações do meu manual de operações que tenham que sejam relacionadas com a mesma informação. E aí eu vou comparar o tamanho dessas informações. Por quê? Se eu quero comparar quem parece com quem, por exemplo, um exame de DNA de paternidade, eu vou procurar aqueles que têm os tamanhos mais próximos, porque muito provavelmente, se a informação deles tem o mesmo tamanho, é porque eles são parentes. Se a informação tem tamanhos muito diferentes, dificilmente eles têm proximidade genética. É por aí. Então eu vou jogar essas amostras aqui no DNA, ou na placa, que eu falei para vocês. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 fios. Só para saber disso, tá? Não vou complicar sua cabeça com nomes mais complicados que isso. Eu vou colocar 2 fios nessa placa de gel. Quais são esses fios? Um fio negativo aqui e um fio positivo aqui. Estabeleci 2 polos, certo? O DNA, essencialmente, ele tem uma carga negativa. Então, a tendência é que ele fuja por repulsão do polo negativo e se aproxime do polo positivo. Então, essas amostrazinhas de DNA, elas vão tender ao que, gente? A sair desse polo negativo, certo? Fugir dele e ir em direção ao positivo. Só que o que é que vai acontecer? Eu estou separando pelo tamanho, correto? O que é que vai acontecer aqui? Quando eu estou lá no Carnaval de Salvador, o que é que vai acontecer? Imagine que eu estou transitando no meio da população que está ali atrás do trio elétrico. E eu quero atravessar de uma ponta a outra, só que tem um emaranhado de gente. O que é mais fácil para mim? Se eu passar com os braços abertos assim, eu vou passar mais rápido do que se eu tiver com os braços fechados? Pergunta. Claro que se eu tiver com os braços fechados. Por quê? Se eu tiver com os braços abertos, eu vou aumentar minha área de contato. Então eu vou sair batendo em todo mundo que está ali naquele emaranhado de gente. Se eu passar com os braços fechados, eu vou driblando a galera aqui, ó. Tchu, tchu, tchu. Eu atravesso rapidinho. Então, quem tem um maior tamanho, uma maior área de contato, vai transitar muito mais lento do que quem é menor, quem tem um tamanho reduzido. Consequentemente, se eu estou comparando tamanhos nessa placa de exame de DNA, quem é menor vai migrar para o polo positivo mais rápido. Então, se eu vejo aqui, olha só, determinados fragmentos de DNA migrando lá para o outro lado, é porque eles têm um tamanho menor. Se eu vejo outros fragmentos de DNA migrando mais lentamente, é porque eles são fragmentos maiores. Por isso que eles ficam aqui, ó, no meio do caminho. Porque eu não disse que era uma placa de gel, esse gel vai impor resistência, atrito. E aí ela vai migrar ou mais rápido ou mais lento, a depender do seu tamanho. E aí eu consigo classificar. Ó, aqui eu tenho indivíduos com 800 de tamanho, aqui eu tenho indivíduos com 500 de tamanho, 300, 200, 100 e assim por diante. Então eu vou comparar, olha só. Esses indivíduos têm tamanhos dessa informação do DNA muito parecidos, eles estão entre 200 e 100. Então quer dizer que muito provavelmente eles são parentes. Seria esse o panorama de comparação. E aí o ponto é, por que PCR está junto com a eletroforese? Porque eu só consigo fazer essa análise numa placa de comparação entre tamanhos se eu tiver uma amostra grande para analisar, que eu consiga visualizar. Porque não é microscópio, então eu preciso amplificar. Então primeiro eu amplifico e depois eu analiso por meio do exame de DNA. Tranquilo? Então uma etapa está interligada com a outra. Isso daí é eletroforese. Eu estabeleço 2 pontos, 2 polos a partir de eletrodos e faço essa separação em gel por meio dessa diferença de tamanhos. Isso é eletroforese em gel. E o PCR é a nossa ferramenta de amplificação do material genético. Tranquilo? Espero que você consiga ter pego aqui as principais referências que você precisa para usar em toda qualquer questão. Pode sair daqui e pegar questões sobre biotecnologia que com certeza você vai conseguir resolver. Trabalho feito, vejo você no próximo vídeo. Valeu!